elaboração de contratos. Eu lembro que, se a gente for olhar de quando lançou a geração compartilhada aí com a Resolução 687 lá em 2016 e agora, os contratos foram sofrendo alterações, né? Eu queria saber se você acompanhou e qual o caso que você pode trazer dessa evolução desses contratos, tanto de energia por assinatura, aluguel de cotas, e também de prestação de serviço, né, do integrador que faz o projeto em telhado. Veja, Felipe, eu sou muito, assim, humilde no sentido de dizer que, por exemplo, hoje a gente faz contratos melhores do que 2015 e, com certeza, daqui a alguns anos a gente ainda vai estar fazendo contratos melhores do que hoje. Por quê? Porque é uma evolução mesmo, como você falou, né? Quando a gente fez alguns contratos em 2015, alguns problemas não eram previstos, né? A gente não pode imaginar todas as situações possíveis que possam ocorrer. Então, aí, à medida que os problemas vão surgindo, ou foram surgindo, você já vai, para o próximo cliente, você já vai fazendo um contrato melhor, tentando evitar aquele problema do cliente anterior. Por isso que é sempre um aperfeiçoamento dos contratos. A gente recebe muito, e aí eu respondendo diretamente o que você perguntou, a gente recebe muito clientes que a gente atendeu há 4, 5 anos atrás, voltando com os contratos para a gente fazer a revisão, adequando algumas coisas do mercado, adequando algumas regulamentações da ANEEL, às vezes até atualizando a própria nomenclatura, né? Porque eu vejo, às vezes, notificação da distribuidora hoje, falando da resolução 687, por exemplo, que está revogada, né? Então, assim, a gente preza muito por essa qualidade, por essa técnica, né? Então, assim, o que tiver revogado não é mais para estar em contrato, né? Eu não posso... Uma coisa que é o mais sério que eu acho em contratos é você associar o valor do aluguel a quilowatt-hora real, que isso é totalmente proibido pela regulamentação. Não, é uma das poucas coisas proibidas, por sinal. E eu já vi contratos assim, né? Então, a gente tenta evitar para que o cliente não sofra nenhum prejuízo, né? E como eu disse, é um aperfeiçoamento. As coisas vão evoluindo, né? Por exemplo, a gente teve, no meio dessa história toda, uma pandemia. Então, por exemplo, eu tive um contrato de locação que eu fiz para um determinado cliente, em que ele alugou a usina dele para uma igreja. E, durante a pandemia, a pessoa da igreja ficou sem público, sem receber lá os fiéis, e ficou fechada. E pediu para a gente fazer um aditivo no contrato para reduzir o valor do aluguel. Então, assim, veja como é um efeito cascata, né? Teve a pandemia, que gerou um problema de público, que gera um problema de energia, e que, na verdade, aí a gente teve que fazer um aditivo. Então, essas coisas, quando a gente começou, nem pandemia tinha previsão de que ia acontecer. Hoje já tudo mudou. Então, é um exercício que é da sociedade mesmo, eu acho. É muito legal isso, sabe?